O jantar de noivado de Sofia era tudo que a gente tinha planejado. Ela era minha melhor amiga desde a adolescência, aquela amiga que você sabe que vai estar do seu lado para sempre, sabe? A gente cresceu junto, dividiu segredos, sonhos, tudo. E ver ela noiva, prestes a casar com o Rafael, era tipo ver um sonho nosso se realizando também. O salão do restaurante era bonito, sofisticado mesmo. Luminárias douradas penduradas no teto, flores brancas em cada mesa, velas acesas, criando aquela atmosfera de conto de fadas que toda mulher sonha quando pensa em casamento. A mesa principal era ainda mais elaborada, com decoração em tons de marfim e ouro, e Sofia estava ali, radiante, usando aquele vestido branco que ela tinha escolhido com tanto cuidado semanas atrás. Eu estava ao lado do meu marido, Felipe, que tinha vindo comigo para celebrar a amiga. Felipe era um homem bonito, bem-sucedido, gerente de uma empresa importante. A gente estava junto há 8 anos, casados há 5. As pessoas sempre diziam que éramos o casal perfeito. Ele, aquele homem que parecia ter tudo sob controle, sempre com uma palavra certa, sempre presente. Eu confiava nele completamente, ou pelo menos eu pensava que confiava. O jantar foi acontecendo naturalmente. Risos, conversas, alguns brindes mais descontraídos dos amigos de Rafael, contando histórias engraçadas sobre ele. Aquele clima gostoso de confraternização, sabe? As mães de Sofia e Rafael já estavam emocionadas, os pais tomando vinho, todos ali curtindo aquele momento especial. E eu estava ali, genuinamente feliz pela minha amiga, aquela sensação boa de estar perto de pessoas que você ama em um momento importante. Mas aí, já perto do final da noite, Felipe se levantou. Ele pediu para que todos fizessem silêncio, que ele gostaria de fazer um brinde. E aí, truta, meu coração começou aquele baterro estranho. Felipe não era de fazer discursos em público assim. Ele era mais discreto, mais calculado. Mas ali estava ele, em pé, taça na mão, olhando ao redor com aquele sorriso que eu conhecia tão bem. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui, começou ele, falando alto o suficiente para que todos na sala escutassem. Eu queria fazer um brinde para Sofia e Rafael, é claro, mas tem uma coisa que eu não consigo deixar de dizer quando vejo um casal se formando. Eu estava ali, olhando para ele, esperando aquelas palavras bonitas de um marido que amava sua esposa. Aquelas palavras que todo mundo esperava ouvir em um brinde. Felipe respirou fundo, olhou direto para Sofia e disse: "O que eu mais admiro em você, Sofia, é que você sabe ser uma verdadeira parceira. Você respeita o Rafael, você apoia os projetos dele, você sabe o lugar que ocupa e não tenta ser o que não é. Essa sim sabe ser parceira." A sala ficou em silêncio. Aquele silêncio estranho, incômodo. Não era o silêncio antes de um viva, não era o silêncio de emoção. Era outro tipo de silêncio. Um silêncio que fazia as pessoas se mexerem nas cadeiras, que fazia as pessoas trocarem olhares. E foi aí que tudo mudou para mim. Naquele segundo, sentada ali naquele restaurante bonito com velas acesas, com meu marido em pé fazendo um brinde, eu percebi que aquela frase não era um elogio a Sofia. Aquela frase era uma crítica a mim. Felipe estava ali, em público, na frente de todos que eu conhecia, dizendo que Sofia sabia ser parceira e deixando implícito que eu não sabia, que eu não respeitava os projetos dele, que eu tentava ser o que não era, que eu não conhecia meu lugar. Meu rosto queimou, meu peito ficou apertado. E eu ali só conseguia ouvir aquele silêncio estranho da sala, aquele silêncio que significava que todos tinham entendido exatamente o que eu tinha entendido. A mãe da Sofia abaixou o olhar. A mãe do Rafael abriu a boca, mas não disse nada. Rafael ficou desconfortável, vendo aquele momento que deveria ser seu ser tomado por uma situação estranha, pesada. Felipe terminou o brinde com um viva, e todos levantaram os copos, mas aquilo já tinha sido dito.
Aquele elogio a Sofia era um ataque a mim, em público, na frente de todos que eu conhecia. E pior, era tão velado, tão mascarado de um elogio genuíno, que se eu reclamasse depois, eu seria a mulher paranoica que não conseguia deixar o amiga ser elogiada. Eu olhei para Felipe naquele momento e pela primeira vez em 8 anos de relacionamento, eu vi alguém que não conhecia. Alguém calculista. Alguém que tinha humilhado a própria esposa de um jeito que parecia elogio, que tinha feito aquilo em público, deliberadamente, sabendo que eu não poderia responder ali sem parecer invejosa ou amargada. A noite continuou. Sofia e Rafael receberam os cumprimentos, as pessoas riram, dançaram, tudo voltou ao normal, mas eu estava em outro lugar. Meu corpo estava ali, mas minha mente tinha viajado para outro lado. Eu pensava, será que era só aquilo? Será que tinha outras situações assim que eu não tinha percebido? Será que Felipe tinha feito aquilo deliberadamente para me humilhar? Ou será que aquela era a opinião real dele sobre mim? Quando a gente saiu do restaurante, meu marido colocou a mão nas costas como sempre fazia. Mas daquela vez, aquele toque não me trouxe conforto, trouxe frieza, trouxe incerteza. E naquele carro, a caminho de casa, o silêncio entre a gente era diferente. Era o silêncio de quem sabe que algo mudou para sempre. Nos dias que seguiram, eu não conseguia tirar daquela minha cabeça a imagem de Felipe em pé, a taça na mão, elogiando Sofia. Aquela frase pairava sobre a gente como uma nuvem escura. Essa sim sabe ser parceira. As palavras tocavam em algo profundo dentro de mim, e cada vez que eu lembrava, era como se aquele brinde acontecesse novamente, aquela humilhação pública se repetisse. Felipe, como sempre, continuava fingindo que nada tinha acontecido. Ele chegava em casa do trabalho, perguntava como tinha sido meu dia, comíamos junto, assistíamos televisão, dormíamos. Aquela rotina que a gente tinha construído ao longo dos anos continuava intacta, mas por dentro tudo tinha mudado. Era como se eu estivesse vivendo uma mentira, como se aquele homem que eu achava que era meu companheiro fosse na verdade alguém que eu não conhecia. Uma semana após o jantar, eu recebi uma mensagem da Sofia. Ela estava preocupada comigo. A amiga verdadeira, sabe? Ela tinha percebido que algo não estava certo, que aquele brinde tinha sido estranho, desconfortável. Ela me chamou para almoçar, só nós duas, e quando a gente se sentou naquele restaurante perto de casa, ela simplesmente perguntou: "Tá tudo bem com você e o Felipe? Porque aquele brinde, eu não gostei." Ninguém gostou, aliás. E aí eu quebrei. Eu contei para ela tudo. Como eu era dona de casa responsável, como eu tinha deixado minha carreira de lado para apoiar o Felipe, como eu tinha investido 8 anos naquele relacionamento acreditando que eram parceria de verdade. Eu contei como me sentia cada vez mais invisível, como Felipe sempre encontrava maneiras sutis de me diminuir na frente dos outros, comentários que pareciam inocentes, mas que feriam fundo. Sofia me escutou, com os olhos marejados, e ela disse algo que marcou meu coração. Você merece alguém que te honre, não alguém que te diminua. E a pior parte é que ele fez aquilo tão bem feito que parecia até um elogio para mim. Mas eu senti o que ele queria dizer, e você sentia também, eu vi no seu rosto. Naquele momento eu comecei a conectar os pontos, comecei a lembrar de outras situações, daquele comentário que ele fez na casa dos pais dele, quando disse que eu tinha potencial se realmente me dedicasse. Daquele brinde em meu aniversário, quando ele falou sobre como eu era uma esposa que aprendia rápido com as críticas. Daquele evento da empresa dele, quando ele apresentou os colegas como homens importantes e suas esposas. Cada coisa pequena, insignificante quando isolada, ganhava um sentido completamente diferente quando eu as colocava juntas. Não era acaso, não era minha paranoia. Era um padrão.
Felipe sistematicamente me diminuía de formas que pareciam civilizadas, educadas, até mesmo carinhosas à primeira vista. Voltei para casa naquele dia diferente. Aquela raiva fria que eu estava sentindo tinha se transformado em algo mais, em clareza. Eu sabia que não podia simplesmente ignorar aquilo. Não podia seguir com a vida fingindo que tudo estava bem, quando na verdade eu estava sendo desrespeitada pelo próprio marido. Mas eu precisava de um plano. Eu não podia apenas confrontar Felipe e esperar que ele mudasse. Homens como ele não mudam porque uma mulher pede. Eles só entendem quando enfrentam consequências reais. E eu, aquela noite, deitada na cama ao lado dele, decidi que eu ia dar aquelas consequências a ele. Eu comecei a observar mais atentamente a situação financeira do Felipe, os negócios dele, as amizades que ele cultivava, os eventos sociais que ele frequentava. E descobri algo interessante. Felipe tinha uma reputação que era muito importante para ele. Ele era aquele homem que as pessoas admiravam, que parecia ter tudo sob controle, que era respeitado nos círculos dele. Aquela imagem era tudo para ele. Comecei também a pensar em mim, em quem eu realmente era. Descobri que aquela dona de casa dócil que ele conhecia era, na verdade, uma mulher muito mais forte, muito mais inteligente do que ele imaginava. Eu tinha abandonado minha carreira, meus projetos, minhas ambições quando casei. Mas aquelas ambições, aquele potencial, ainda estavam lá, adormecido, esperando para ser ativado. 2 meses após aquele brinde fatídico, eu comecei a mexer nas coisas. Silenciosamente, eu me inscrevi em um curso de consultoria empresarial online. Comecei a estudar sobre finanças, sobre investimentos, sobre negócios. E comecei também a fazer amigas em círculos diferentes. Mulheres bem-sucedidas, mulheres que tinham seus próprios negócios, mulheres que não dependiam emocionalmente de homens para validar sua existência. Felipe notou a mudança, mas não entendeu. Ele achou que era só um passatempo, algo para eu me manter ocupada enquanto ele trabalha. Ele não viu em mim a mulher que estava se reconstruindo, que estava preparando sua própria autonomia, seu próprio poder. E então, aproximadamente 3 meses após aquele jantar, algo aconteceu que mudaria tudo para sempre. Um de meus novos contatos de negócios, uma mulher chamada Verônica, que era dona de uma consultoria importante, me ligou com uma oportunidade. Havia uma posição aberta em sua empresa, uma posição que exigia exatamente aquele tipo de conhecimento que eu estava adquirindo. Uma posição bem remunerada. Uma posição que significava poder, respeito, autonomia. Eu aceitei. E quando o primeiro salário chegou em minha conta, eu chorei. Não era só dinheiro, era a minha independência. Era o primeiro passo de um plano que eu ainda estava construindo na minha mente, mas que já estava tomando forma. Felipe chegou em casa naquele dia, como sempre. Perguntou como tinha sido meu dia. Eu simplesmente sorri e disse que tinha sido um ótimo dia. Um dia de mudança. Um dia em que eu deixar de ser a mulher que ele podia humilhar em público. Um dia em que eu virei a mulher que tinha controle de sua própria vida. Felipe não tinha ideia do que estava por vir. Ele continuava vivendo naquela bolha onde eu era aquela mulher dócil, aquela esposa que sorria nos jantares dos amigos dele, que aplaudia seus sucessos, que se fazia pequena para ele parecer maior. Mas aquela mulher já não existia mais. E eu estava muito perto de fazer ele entender isso da forma mais clara possível. Meu trabalho na consultoria de Verônica era desafiador e envolvente. Pela primeira vez em anos, eu sentia aquela sensação de propósito, de estar usando meu cérebro para algo que importava. Verônica era uma mulher incrível. Tinha 50 e poucos anos, uma presença imponente e tinha construído seu império do zero. Ela se tornou uma espécie de mentora para mim, mas mais que isso, uma amiga, uma mulher que entendia exatamente o que eu estava passando porque tinha passado por coisas semelhantes.
Foi justamente em uma conversa com Verônica que tudo começou a se encaixar. Ela estava me contando sobre um projeto novo que a empresa dela estava desenvolvendo. Um grande projeto de consultoria empresarial para diversas empresas da região. Ela falou sobre os clientes potenciais, sobre as oportunidades, e quando ela mencionou o nome de uma das empresas-alvo, eu gelei. Era a empresa de Felipe. A empresa onde ele era gerente geral. A empresa que ele tratava como seu reino particular. Você conhece essa empresa? Perguntou Verônica, vendo minha reação. Eu respirei fundo. É a empresa do meu marido, respondi. Verônica sorriu. Um sorriso que tinha algo de estratégico nele. Interessante, disse ela. Verônica, não posso fazer isso. Seria antiético. Falei imediatamente. Por quê? Perguntou ela. Seria antiético se você estivesse atuando contra os interesses da empresa, mas você estaria atuando pelos interesses dela. Olha, a verdade é que essa empresa precisa de nossa ajuda. A estrutura financeira dela tem problemas, há falta de transparência em alguns setores, há questões de compliance que precisam ser resolvidas. Nós estaríamos fazendo o nosso trabalho, que é ajudar empresas a se tornarem melhores. O fato de seu marido trabalhar lá é uma questão pessoal, não profissional. Eu sabia que ela tinha razão, e mais que isso, eu sabia que aquilo era exatamente o que eu precisava. Uma oportunidade de estar dentro, de conhecer os detalhes, de entender como funcionava tudo aquilo que Felipe construiu com tanto cuidado. Aceitei. Nos próximos meses, eu e minha equipe começamos a trabalhar na auditoria da empresa de Felipe. E o que a gente descobriu foi perturbador. Havia irregularidades financeiras significativas. Havia desvio de recursos. Havia acordos que não estavam documentados corretamente. E no centro de tudo isso, havia Felipe. Felipe e seus sócios menores, que estavam fazendo acordos nos bastidores, aproveitando-se da falta de supervisão, da falta de transparência que caracterizava aquela empresa. Felipe não era um gênio criminoso. Ele era apenas um homem que acreditava que poderia fazer as coisas de forma errada e nunca ser pego. Um homem que humilhava sua esposa em jantares de noivado porque acreditava que tinha poder suficiente para fazer o que quisesse sem consequências. Mas agora havia consequências. E elas estavam chegando. Continuei trabalhando normalmente. Felipe não desconfiava de nada. Para ele, eu ainda era aquela esposa que saía de casa de manhã cedo e voltava à noite. Ele não perguntava sobre meu trabalho. Ele nunca tinha perguntado. E isso era perfeito, porque significava que eu podia trazer informações para casa sem que ele suspeitasse. Uma noite, aproximadamente 5 meses após aquele brinde fatídico, Verônica me chamou em seu escritório. Ela tinha uma expressão séria no rosto. A documentação está pronta, disse ela. Temos evidências sólidas de fraude, temos registros, e-mails, extratos bancários, tudo documentado de forma que seria irrefutável em uma corte. Meu coração disparou. O que você quer fazer? Perguntei. Temos 2 opções, respondeu Verônica. Podemos levar isso para as autoridades competentes e deixar que o sistema faça seu trabalho. Ou você pode falar com seu marido primeiro, dar a ele a oportunidade de tentar consertar as coisas antes que isso exploda publicamente. Eu sabia que se eu escolhesse a segunda opção, estava lhe dando a chance de tentar escape, mas também sabia que era a coisa certa a fazer. Porque apesar de tudo, apesar da humilhação, apesar da desconfiança, ainda havia um pedaço de mim que queria acreditar que ele poderia mudar se entendesse as consequências reais de suas ações. Naquela noite, quando Felipe chegou em casa, eu estava esperando. A mesa do jantar estava vazia, não havia comida. Eu estava sentada na sala, com uma pasta na mão, cópias de tudo que a gente tinha descoberto. Felipe entrou, viu minha expressão e algo mudou no rosto dele. Como se ele de repente entendesse que algo tinha acontecido, que o mundo que ele construiu estava desabando.
Senta, eu disse. Minha voz era calma, mas firme. A voz de uma mulher que não tinha medo mais. Felipe sentou. Abri a pasta e comecei a mostrar. Documentos, e-mails, extratos bancários. Tudo meticulosamente organizando, mostrando exatamente como ele e seus sócios tinham desviado recursos, como tinham burlado regulações, como tinham mentido em relatórios. O rosto dele ficou cada vez mais pálido conforme eu ia mostrando. Como você conseguiu isso? Perguntou ele, sua voz tremendo. Eu trabalho em uma consultoria que foi contratada para auditar sua empresa, respondi. Eles não sabem que sou sua esposa. Ou melhor, sabem agora. Mas quando começou, não era assim. Felipe se levantou. Começou a andar de um lado para o outro, as mãos na cabeça. Isso vai me destruir, disse ele. Você não entende. Isso vai me destruir. Minha carreira, minha reputação. Ah, é, respondi eu. Você se preocupa com sua reputação agora? É engraçado. Você não se preocupava com minha dignidade quando estava me humilhando em público. Você não se preocupava comigo quando estava construindo essa casa de mentiras e roubo. Felipe me olhou. E naquele momento, eu vi o medo nos olhos dele. O verdadeiro medo de um homem que acreditava ser poderoso e que de repente percebia que tinha sido derrotado por alguém que ele nunca considerou como ameaça. O que você quer? Perguntou ele. Eu quero a verdade, respondi. Quero que você confesse tudo. Quero que você devolva cada centavo que roubou e quero a separação. Quero que você saia desta casa e quero que você me dê uma compensação justa pelos anos que desperdicei ao seu lado. E se eu não fizer isso? Perguntou ele, como se ainda tivesse barganha. Então eu entrego isso para a Polícia Federal e você enfrenta processo criminal. Escolha. Felipe não tinha escolha. E ele sabia. As semanas que se seguiram foram caóticas. Felipe confessou tudo para as autoridades. Devolveu os recursos desviados. Sua empresa entrou em processo de reestruturação. Sua reputação, aquela coisa tão importante para ele, foi completamente destruída. Os jornais escreveram sobre o caso. As redes sociais explodiram. Aquele homem que era admirado nos círculos dele, que era respeitado como gerente brilhante, virou sinônimo de fraude. E a melhor parte, ninguém sabia que era eu por trás disso. Ninguém sabia que era eu que tinha descoberto tudo, que tinha trazido a verdade à tona. Felipe sabia. E esse conhecimento o consumia. A separação foi rápida. Felipe aceitou praticamente todas as condições. Ele sabia que se resistisse eu só precisava contar a verdade sobre como ele tinha tentado me intimidar para não falar. Então ele assinou os papéis, saiu da casa e desapareceu da cidade. Mudou para outro estado. Tentou reconstruir sua vida em outro lugar onde ninguém o conhecia. Mas antes de ele ir, ele tentou uma última coisa. Uma última tentativa de manipulação. Apareceu em meu trabalho. Sim, ele descobriu onde eu trabalhava e pediu para falar comigo. Verônica quis chamar segurança, mas eu pedi para ser deixada sozinha com ele. Felipe parecia um fantasma de si mesmo. Os meses de processo tinham envelhecido ele. Havia rugas que eu não tinha visto antes. Havia um cansaço nos olhos. Por quê? Perguntou ele simplesmente. Por que você fez isso? Você quer mesmo saber? Respondi. Porque você me desrespeitou por anos. Porque você achava que poderia me humilhar em público e que eu nunca ia responder. Porque você construiu sua vida inteira em mentiras e esperava que eu fechasse os olhos para isso. Porque você é exatamente o tipo de homem que nossa sociedade protege. Um homem com privilégio suficiente para cometer crimes e achar que nunca vai ser pego. Felipe tentou falar algo, mas eu continuei. Mas saiba de uma coisa. Você pode se odiar por ser descoberto, mas o problema não sou eu. O problema é você. E agora você tem que aprender a viver com isso.
Ele saiu do escritório sem dizer mais nada, mas a história não termina em vingança, apesar de tudo parecer ser, porque o que realmente aconteceu foi uma transformação pessoal. Aquela humilhação pública que Felipe me causou naquele jantar de noivado foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para mim. Eu recebi a compensação pela separação. Uma quantia significativa que Felipe teve que desembolsar. Usei aquilo para investir em meus próprios projetos. 1 ano após a separação, eu tinha meu próprio negócio. Uma pequena consultoria focada em ajudar mulheres que tinham deixado suas carreiras pelo casamento a retornarem ao mercado. Verônica virou minha sócia e nós estávamos crescendo rápido. Sofia voltou à minha vida de uma forma diferente. Quando o escândalo de Felipe estourou, ela foi uma das poucas pessoas que não desapareceu. Ela sabia que não era culpa minha, que eu era a vítima de tudo aquilo. E quando ela soube toda a história, como eu tinha descoberto a fraude, como eu tinha planejado tudo cuidadosamente, ela me abraçou e chorou. "Você é a mulher mais forte que conheço", disse ela. E talvez ela estivesse certa. Não porque eu tinha destruído Felipe. Aquilo tinha sido apenas consequência de suas próprias ações. Mas porque eu tinha transformado dor em poder. Porque eu tinha tomado aquele momento de humilhação pública e o transformei em combustível para reconstruir minha vida. Meses depois, eu recebi uma ligação de Sofia. Ela e Rafael estavam tendo um jantar em casa. Nada de oficial, só alguns amigos. Ela queria que eu fosse. Quando eu cheguei, a primeira coisa que Sofia fez foi me abraçar forte. O jantar foi maravilhoso. Conversas genuínas, risos, conexão real. E em um determinado momento da noite, Sofia se levantou e pediu para fazer um brinde. Ela olhou para mim com os olhos brilhando de lágrimas. "Eu queria brindar para Camila", disse ela. "Uma mulher que ensinou a todos nós o que significa ter coragem, ter dignidade e nunca permitir que ninguém nos diminua. Uma mulher que descobriu seu poder e nunca mais o deixou ir. Que você continue sendo essa força, Camila. Que você sempre lembre que você merece respeito de todo mundo, especialmente de si mesma." Todos levantaram seus copos. Eu sorri, mas não de forma vazia. Foi um sorriso real, de alguém que tinha passado pela escuridão e tinha encontrado luz. Aquele sorriso de uma mulher que tinha aprendido que a verdadeira vingança não é destruição, é sucesso, é felicidade. É viver uma vida que você realmente ama, uma vida onde você tem poder sobre suas próprias escolhas. E enquanto eu levantava meu copo, eu pensei naquele brinde de Felipe, naquelas palavras que parecem elogio, mas eram insulto. Essa sim sabe ser parceira. Ele estava certo, mas não da forma que ele pensava. Eu sim sabia ser parceira, para comigo mesma. Eu sabia exatamente como lutar pelos meus direitos, como defender minha dignidade, como construir uma vida baseada em respeito mútuo e igualdade. E aquele conhecimento, aquela força, ninguém nunca mais poderia tirar de mim.